Então, em primeiro lugar, eu quero também cumprimentar a todos os parentes, as mães, aos pais, irmãos, a toda a família daquelas crianças e adolescentes que foram vitimados por mais um nesse país. Eu não imagino que palavras são possíveis de se pronunciar para se aliviar a dor desses que estão aqui. Ao longo da minha vida, há mais de 20 anos, eu me dedico à causa das crianças, à causa dos adolescentes, da juventude do nosso país, iniciando no meu estado, que é o Ceará, um estado muito pobre, que tem muitas dificuldades, e um estado também em que eu pude ver com meus próprios olhos, quando presidi uma CPMI da exploração sexual de crianças e adolescentes, a trágica situação dessas crianças em todo o nosso país. E um esforço muito grande se fez naquela ocasião. Portanto, é preciso reconhecer aonde nós estamos errando. É preciso reconhecer aonde a justiça tem falhado, é preciso reconhecer aonde o parlamento tem falhado, é preciso reconhecer aonde o Poder Executivo tem falhado. As palavras da senadora Lúcia Vânia, mostram exatamente o sentimento de todos aqueles que lutam pela defesa de crianças e adolescentes nesse país. E que faz disso não mais uma bandeira política, mas que faz disso uma missão de vida. E assim eu considero essa causa. Não é uma causa tão fácil como muitos dizem, que trabalhar e focalizar os nossos mandatos nas crianças e adolescentes é uma coisa muito fácil e uma coisa muito simpática. Aquilo que a gente tem visto ao longo de todos esses anos, talvez sejam as coisas mais cruéis, mais perversas, porque as crianças são o segmento da população mais frágil, mais vulnerável, que mais precisam de nós que somos adultos, de nós que representamos esse povo. E esse episódio que aconteceu e que levou a vida desses garotos é algo que só nos cabe aqui refletir, só nos cabe, talvez, nos punir a nós mesmos, nos culpar e encontrarmos a nossa culpa onde é que nós falhamos, porque não tem palavras suficientes que possam realmente aliviar a dor de quem perdeu um filho, a dor de quem perdeu uma filha. Eu fico pensando, o senador Demóstenes acompanhou, a senadora Lúcia Vânia acompanhou muito de perto, uma CPI que durante um ano investigou em todo o Brasil as redes de exploração sexual. E eu fico pensando, quando vejo a impunidade, e me permitam aqui, antes de qualquer coisa, o que eu desejo não é afrontar ninguém, o que eu desejo não é aqui encontrar a culpa nesse momento de quem quer que seja, mas muito mais de trazer uma reflexão. Na época da CPI, nós recebemos mais de 800 denúncias de casos de exploração sexual de crianças e adolescentes nesse nosso país. Desses casos, 17 nós consideramos emblemáticos. Dos 800 casos, nós tiramos 17, para que o Ministério da Justiça, para que a Polícia Federal pudesse investigar e trazer uma resposta, não a nós parlamentares, mas às famílias dessas crianças que continuam sendo vítimas desse tipo de crime no nosso país. Durante 3 vezes, eu me lembro, fui ao Ministério da Justiça e entreguei um relatório que eu acho que era mais ou menos desse tamanho. Durante 2 vezes, me reclamaram que esse relatório se perdeu. E isso me trouxe uma frustração muito grande, aquela de que nós ainda não estamos preparados para enfrentar esse tipo de crime. 2 anos depois de concluída a CPMI, apenas uma pessoa havia sido presa. Uma pessoa. Um vereador, se não me engano, do Mato Grosso, de uma cidade do Mato Grosso. 2 anos após a CPMI, quando estávamos nós no Palácio a fazer um momento pelo Dia Nacional do Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, eu acordo na minha casa com a notícia de que esse tinha sido solto, tinha sido absolvido dos seus crimes e normalmente continuava a sua vida com a sua família. E essas crianças até hoje, e essas famílias, não obtiveram uma resposta.
Isso, para mim, demonstra, ministro, que existe realmente uma falha, que nós estamos cometendo um erro atrás do outro. Eu não sei se não vale a pena realmente nós voltarmos a refletir sobre esse regime de progressão, a progressão do regime para casos hediondos, para casos dessa natureza. Porque me parece, eu sempre sou contra você legislar pela exceção e não pela regra. Aqui tenho dito muitas vezes que sou contra a redução da idade penal, porque não acredito que essa seja uma solução para acabar com a violência no nosso país. Pelo contrário, nós estaremos cada vez mais fomentando um número de jovens cada vez mais agressivos, mais violentos, e não daremos uma resposta como imaginamos à sociedade. Porque, em primeiro lugar, nós não temos esse aparato necessário. Como um doente, um psicopata, é liberado da cadeia a ter um regime dessa natureza, se sabendo do seu perigo, sabendo dos crimes que ele ainda poderia cometer, sabendo do agravamento da situação desse preso. E nós tivemos, infelizmente, que comprovar isso com a morte desses meninos, tão terrível, tão chocante, que nos deixa todos meio que paralisados, sem saber mais o que fazer. A senadora Lúcia Vânia, há 8 anos, grita, berra, eu também e tantos outros. Choramos na tribuna, lamentamos, nos solidarizamos, viajamos pelo Brasil inteiro em busca de encontrar as soluções. Mas ela tem toda a razão. Enquanto não houver uma integração, enquanto não houver uma seriedade no cumprimento da legislação, enquanto não houver uma prioridade dos órgãos públicos de realmente encarar isso como um drama, como uma chaga, uma ferida aberta nesse país que a gente não consegue resolver, nós continuaremos sendo culpados e responsabilizados. E eu me sinto, mesmo sendo uma daquelas que trabalha, que grita, que berra, mas ainda me sinto culpada, ainda não consigo dormir de noite quando eu penso que muitas das nossas crianças estão sendo levadas pelo crime organizado, por pedófilos, por pessoas doentes, por pessoas más. Quando a Polícia Federal me trouxe, a senadora Lúcia Vânia foi testemunha, as fotografias na internet de crianças com 3, 4, 5 meses sendo abusadas sexualmente, isso pode dilacerar o coração de qualquer homem, qualquer mulher de fé, de boa fé nesse país. E não adianta mais a gente só ficar falando, é preciso fazer alguma coisa. Todos os anos, nós que militamos nessa causa, corremos de comissão em comissão para tentar reintegrar o orçamento na área do combate à exploração sexual, na área das crianças envolvidas em conflitos, porque sempre o dinheiro é minguado e cada ano se diminui mais e mais. A propaganda não. Diz que nós estamos cuidando bem das nossas crianças. Nós não estamos cuidando bem das nossas crianças. Nós não estamos sabendo fazer o nosso dever de casa. Nós merecemos, sim, ser responsabilizados pelos pais e pelas mães que perdem todos os dias os seus filhos. Nós precisamos botar a mão na consciência e entender que de 10 em 10 dias morrem 19 jovens nesse país vítimas de violência. É como alguém já disse, é um Boeing que cai de 10 em 10 dias com jovens, que nós estamos perdendo a oportunidade de se formarem, de terem um sentido, de terem uma perspectiva na vida deles. Eu não tenho perguntas a fazer. Me perdoe pela forma como eu falo, eu não quero ser agressiva, esse não é o meu estilo de ser, mas coisas dessa natureza me afetam de tal forma, porque eu também sou mãe. Antes de ser parlamentar, eu tenho 4 filhos. E eu sei como é importante lutar por eles, eu sei como é precioso, como isso é uma dádiva de Deus. E eu espero que um dia esse nosso país entenda isso. Eu espero que todos os políticos entendam isso, desde o presidente da República até o vereador mais simples do município, que a justiça entenda isso, que o Congresso entenda isso, que a gente deixe de fazer marola com as leis que são tão importantes,
que a gente deixe de fingir que não existem e que não acontecem essas mortes, que os nossos filhos estão sendo roubados pelo tráfico, pelas drogas, pelo crack, pela prostituição, por tudo quanto há de tão perverso, que os pais e as mães e as famílias brasileiras, principalmente os pobres, não sabem mais a quem recorrer. Na hora da dor, na hora do sofrimento, não existe alguém que lhes tire a mão, que lhe dê amparo. São muitos poucos aqueles que ainda entendem isso como uma prioridade no nosso país. Portanto, presidente, eu peço desculpa pelo meu desabafo. Mais uma vez, eu trago o meu abraço muito fraterno, muito carinhoso e parabéns, mesmo por cima de tantas dificuldades, que vocês tenham conseguido chegar até aqui e acordar esse nosso país para tantas mazelas, para tanta desgraça que acontecem com os menores, com os pequenos, que deviam ser os mais protegidos, mas infelizmente são os mais abandonados na nossa sociedade. Muito obrigada.